Veja só o que eu vou trazer aqui. É algo muito importante. Peço que você passe para frente e compartilhe esse vídeo. Vou ler aqui a matéria para você entender. Vivemos em um sistema econômico desumano, diz economista britânico, defensor da renda mínima, defensor da renda básica universal no mundo. Veja só, em entrevista à BBC, o economista britânico Guy Standing critica as fragilidades do capitalismo mundial, global, e defende a renda básica universal. Para o economista britânico Guy Standing, já não devemos falar mais em economia de livre mercado e nem esquerda versus direita. Em entrevista à BBC News Mundo, serviço da BBC em espanhol, Standing, que é o economista Guy Standing, afirmou que a extrema concentração de renda e o monopólio de grandes empresas já configuram algo muito diferente da economia de livre mercado. E, segundo ele, a solução para esse sistema econômico desumano é uma política progressista que não seja ao antigo estilo direita ou esquerda. Abre aspas, precisamos nos assegurar de que todas as pessoas têm um nível de liberdade e de segurança básico para se desenvolver, diz Standing, pesquisador associado ao Departamento de Estudos e de Desenvolvimento da SOAS, não é SOS, é SOAS University of London e fundador da Basic Economy Earth Network, a BEAM, organização não governamental que defende a renda mínima como um direito universal. Ex-diretor do Programa de Segurança Socioeconômica da Organização Internacional do Trabalho, Guy Standing, esse economista, defende, além da redistribuição de renda, o fortalecimento da previdência social para setores mais vulneráveis. Guy Standing, ele diz assim, ele falando, o economista, o maior problema que temos atualmente é que o sistema econômico mundial, foi distorcido, muitas vezes por políticos que realmente não apreciam a natureza da economia capitalista atual. A economia capitalista que temos hoje não é uma economia de livre mercado. Muito da retórica corrente fala em livre mercado, mas o que aconteceu nos últimos 30 anos é que os grandes grupos financeiros e rentistas criaram um sistema muito distante do que é uma economia de mercado. Nesse sistema, a renda flui cada vez mais em direção aos proprietários, seja donos de propriedades financeiras, como bancos, instituições financeiras, físicas ou intelectuais. Ao mesmo tempo, eles construíram um sistema que gera altos níveis de inflação, principalmente porque as finanças se comportam de forma especulativa, que é aquele tal de capital especulativo. Estou tentando falar rápido. É aquele capital especulativo, que os caras ganham muito dinheiro, investimento do tal do capital especulativo, na bolsa de valores, Para Guy Standing, o livre mercado tem seus próprios problemas, mas é um erro dizer que o sistema econômico atual é um sistema de livre mercado, quando temos milhões de agricultores que garantem a grandes produtos empresariais lucros monopolistas. O que ele quer dizer que a concentração de poder fica na mão de um grupo. É um grupo de empresários que detém esse poder aí por exemplo, no caso da agricultura. Isso permite
a essas empresas aumentar os preços sem qualquer concorrência real. Quer dizer, o monopólio na mão de pessoas poderosíssimas, fortes, né, tem muito dinheiro e acaba comprando essas empresas menores de agricultores, fazendas menores, e assim vai indo. Esse tipo de situação possibilita que grandes corporações comprem outras corporações e criem monopólios no mercado, que é o que eu acabei de falar. Essas grandes corporações, ela pega, por exemplo, um cara que tem uma fazenda enorme, ele vai lá e compra uma fazenda menor, oferece dinheiro, e muitas vezes, às vezes, o fazendeiro está um pouco endividado e acaba vendendo. Aí ele vai em outro, acaba comprando de novo, mais outra fazenda. Aí ele vai acumulando várias fazendas, ficando na mão dele. E aí ele fica sem concorrência. E nisso ele pode pôr o preço que ele quiser. Então, dizendo aqui, vivemos em um sistema econômico muito desumano. Para Guy Standing, ele diz assim: nós, pessoas comuns, estamos perdendo porque pagamos preços muito altos do que os custos de produção. E, ao mesmo tempo, as grandes empresas não pagam o custo total dos problemas que elas geram. Elas não pagam, por exemplo, os custos ecológicos gerados por suas atividades. O sistema financeiro busca altos lucros a curto prazo, a custa de esgotar, por exemplo, os recursos, né? Os recursos que vêm do mar e de afetar comunidades em diferentes partes do mundo. Eu vou dar um grande exemplo aqui no Brasil, a Vale do Rio Doce, que aí teve um desastre ambiental de Mariana, né, de Brumadinho. Até hoje, muitas pessoas estão lá esperando uma indenização e não receberam. Estão lá esperando. E a empresa só faturando minério, né, tirando minério do solo, pintando e bordando, uma empresa que ganha muito dinheiro, e é forte, tem poder. Como é que o sistema político vai ir contra uma empresa que tem tanto poder assim, tanto dinheiro? Acaba prejudicando a parte ecológica, a parte ambiental, e nada acontece com esses caras. Para Guy Standing, nos últimos 30 ou 40 anos, os donos de propriedades e das finanças se tornaram mais poderosos. É o que eu acabei de dizer. Se olharmos para os Estados Unidos, por exemplo, os ativos financeiros têm um valor equivalente a 500% da renda nacional. No meu próprio país, a Grã-Bretanha, o valor é maior que 1000%. Isso é diferente de tudo que já vimos no passado. É desumano, né? É fora do comum. O mesmo ocorre com as patentes e os direitos intelectuais. Eles tampouco existiam na mesma medida de que hoje. O mesmo com a concentração de corporações que geram oligopólios. Para Guy Standing também ele fala: esse argumento não está errado. Esse argumento não está errado, mas também vimos que em países como os Estados Unidos a expectativa de vida diminuiu. Isso é algo inédito. As taxas de suicídio aumentaram. A morbidade, que é o excesso de peso, né, as pessoas mais gordas, né, fora do peso, obesas, aumentou a quantidade de pessoas. As taxas de câncer aumentaram. O estresse aumentou. As pessoas com estresse. As doenças mentais tornaram-se epidemias, né? Epidemias. Aumentou muito. As pessoas têm ficado loucas. As pessoas têm ficado desequilibradas mentalmente. Estamos em uma era na qual vemos crises financeiras atrás de crises financeiras. Temos uma situação em que, materialmente, pode parecer que somos
mais ricos do que jamais fomos na história. Mas os níveis de desigualdade, somente econômica, dinheiro, tornaram a vida muito insegura. Então o dinheiro está na mão de poucas pessoas, as outras pessoas estão sofrendo, porque elas precisam de dinheiro para elas comprar as coisas, para elas sobreviverem, tem um mínimo de dignidade, né? Para Guistandig, a insegurança gera problemas sociais, populismo e tensões geopolíticas. Após a Segunda Guerra Mundial, iniciou-se um período em que a vida melhorou nos países desenvolvidos, mas com o passar do tempo, o padrão de vida das pessoas que vivem do trabalho estagnou e o emprego tornou-se mais precário, mais difícil. Então, um emprego mais difícil e um emprego com renda menor, com salário menor. Para Guistandig, diz assim: o que temos visto nas últimas décadas, especialmente em relação ao que conhecemos como a Revolução Econômica Neoliberal sob os governos de Margaret Thatcher, Margaret Thatcher no Reino Unido e Ronald Reagan, Estados Unidos, na década de 1980, é que o número de crises financeiras aumentou enormemente, assim como a sua gravidade. Temos níveis gigantescos de endividamentos de famílias, corporações e governos, o que torna nosso sistema economicamente instável, com grandes fluxos de dinheiro concentrados na mão de uma minoria, de poucas pessoas. É o que eu venho sempre falando aqui no canal. Não apenas os Jeff Bezos ou Elon Musk, né? Não apenas os Jeff Bezos ou Elon Musk. Estou falando de 20% dos donos da riqueza. Esses dois aí têm apenas 20% da riqueza do mundo. De fato, a desigualdade de riqueza cresceu dramaticamente. Então ele trouxe aqui um exemplo dos dois homens mais ricos do mundo. Eles detêm 20% da riqueza, né, do mundo. O que acontece é que o sistema econômico deixou de recompensar o trabalho para recompensar a propriedade da riqueza. E os políticos não estão fazendo nada para enfrentar os desafios estruturais. Até parece que os políticos vão enfrentar os extremamente ricos, os ricaços. Esses são muito poderosos e é muito difícil os políticos enfrentar. Que alternativa você propõe? A BBC perguntou para Guistandig. Precisamos exercer pressão política para criar um sistema de vida que valorize a natureza e que dê às pessoas uma sensação de segurança. É preciso uma política progressista que não seja ao antigo estilo direita ou esquerda. Uma política progressista que una as pessoas em vez de criar divisões. É o que eu falo aqui, né? Que é o certo, é unir, as pessoas têm que se unir. Essa matéria que vem de encontro com o que eu penso. Só que a função da política só tem cada vez mais dividido, e a elite super rica ela faz isso aí. Usa a política para dividir cada vez mais o povo. Por isso que para mim não é através da política que vai resolver o problema da questão das pessoas não terem um mínimo de decência e de dignidade para sobreviver. Não é ficar rico, mas ter uma vida pelo menos razoável para sobreviver. Creio que essa política progressista está surgindo entre os jovens instruídos que fazem parte do precariado. Acho que verá um novo tipo de renascimento, um novo tipo de liberdade, fraternidade e solidariedade, e que estamos no limiar da transformação. Mas o que você propõe de concreto? Guistandig diz: há 3 décadas venho propondo que toda pessoa tenha uma renda básica, o direito, a tal da renda básica universal,
o direito de receber a cada mês uma modesta quantia em dinheiro que lhe dê alguma segurança básica. Fizemos experimentos em diferentes partes do mundo e os resultados foram ótimos. Eles mostram que a saúde mental das pessoas melhora, que as pessoas trabalham mais, não menos, que os status das mulheres melhoram. Vimos também que os níveis de tolerância e solidariedade aumentam. E isso é factível, é um fato, né, real, acessível. Podemos criar fundos tributando combustíveis fósseis, cobrando um imposto sobre a riqueza. Difícil acontecer isso aqui. Então você é a favor de melhorar o capitalismo e não de uma mudança de sistema? Aí ele responde, o economista aqui, acho que não é muito sensato pensar em uma revolução. Muita gente fala aqui no canal aqui, o Brasil só vai dar certo se haver uma revolução. Aí o cara falou aqui, acho que não é muito sensato pensar em uma revolução ou uma mudança radical. O sensato é dizer que é preciso uma economia de mercado adequada, com incentivos adequados para as pessoas que trabalham duro, que investem, que assumem riscos. Precisamos disso. Mas, ao mesmo tempo, precisamos nos assegurar de que todas as pessoas têm um nível de liberdade e de segurança básico para se desenvolver. Isso é compatível com uma economia de livre mercado. O problema é que o tipo de capitalismo que temos hoje é uma abominação, porque dá todo o poder a uma minoria, né, os mais ricos do planeta Terra, né, as pessoas mais ricas no mundo, elas é que têm o poder em suas mãos, né? É isso aí. A matéria ainda tem mais um pedaço aqui, para não ficar muito comprido. Eu vou deixar o link da matéria na descrição desse vídeo. E eu quero saber a sua opinião. Para mim, renda básica universal, renda mínima, como é o caso do Bolsa Família, agora é o Auxílio Brasil, isso é um band-aid no curativo, não é um curativo, é um band-aid, um curativo ali na ferida, uma ferida que não resolve. É porque você pode se machucar de novo, aí você vai ficando pondo band-aid e não resolve o caso, porque, por exemplo, R$600 hoje é o Auxílio Brasil. Nenhum político quer viver com R$600, porque ele sabe que não dá para viver somente com R$600 por mês. Nenhum deles vão aceitar um salário de R$600 por mês para ser político. E isso é dado para o povo pobre, para as pessoas pobres, como uma sobra, né? Como estou te ajudando aí. Eu ganho 30 mil, eu político ganho 30 mil, você vai ficar com 600. O mesmo imposto que é recolhido do Brasil inteiro, do povo inteiro, paga 30 mil para o político e dá R$600 para os mais pobres, a sobra. E o pobre sabe que com R$600 não dá para ele viver, ele sozinho. Se for uma pessoa sozinha, imagine se for uma família de 3, 4 pessoas na mesma casa. Então a única solução é o povo se unir e lutar pelo povo. Não ficar na dependência, porque isso aqui é uma dependência eterna que o povo tem do sistema político e não resolve o problema da pobreza e da miséria, de uma vida digna. Porque R$600 não tem como viver com R$600 dignamente. Isso é uma sobra, uma lavagem, um resto que entregam para o povo. Nenhum político quer esse resto. Então muitas coisas ali, ele tem um pensamento igual ao meu, que só vai resolver as coisas realmente se o povo pensar em unidade, como povo, pensar no próprio povo, se unir. A revolução não precisa ser pegar em armas, ir nas ruas com violência. As redes sociais, a internet, a tecnologia, né, hoje aproxima milhões em um piscar de olhos, que nem você está me assistindo, outras pessoas vão assistir. Já pensou se esse vídeo milhões de pessoas assistissem? 10, 20, 30 milhões e falasse realmente, Clóvis, a gente precisa se unir e um ajudar o outro.
sem ficar dependendo do sistema político, vai entregar sempre a sobra, e isso não vai resolver. O resto, que é os R$600 do Auxílio Brasil, só uma revolução do povo se unindo acabaria a pobreza e a miséria em poucos meses, se o povo realmente tivesse vontade e se unisse mesmo. Passa para frente esse vídeo, ficou comprido, mas eu achei interessante trazer esse pensamento. Só vai mudar de verdade o povo ter um mínimo de dignidade se o povo ser povo, lutar pelo povo, se unir, o povo um pelo outro, sem ficar esperando para o sistema político, porque o sistema político vai entregar sempre para você o resto, e isso não resolve nada. É só tapiação, enganação, só para falar que deu uma ajuda e ganhar voto, ficar engambelando o povo. O povo precisa mudar isso aí de uma vez por todas, ter uma solução concreta de uma vez por todas, e só se unindo milhões de brasileiros, um ajudando o outro, que vai resolver isso aí. Fui. Passa para frente esse vídeo, deixe seu like, seu comentário.